Marcelo e estou aqui no conforto da minha casa, com o sol com mais de 40 graus, mas estou feliz de saber que o amor e a felicidade não é comprada numa loja de bijuteria, não é vendida num templo de religioso e não é uma sorte de loteria e nem tabuleiro de bolo. Meu nome é Irmão Marcelo e hoje eu quero falar do amor de Cristo e do amor. E sejamos bem claros que vivemos numa sociedade contemporânea, no pleno século XXI, aonde a estadia se faz o conforto de idades que talvez possam levar a emoções drásticas. Quando observamos jogos de futebol, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Vasco, Atlético Mineiro, São Paulo, vemos que as pessoas elas se agarram a ideologias, a times e a camisas, que passam a ser vistas parte da sua vida. Algo mal você torcer, você jogar, você ser algum atleta? Não, não é algo mal. Mas, assim também como não é mal você ir a uma loja de bijuteria, assim também como não é mal você ir a uma loja onde compra produtos eletrônicos, concessionárias para comprar carros ou motos, casa de bicicletas, templos, aonde você vai ali, meditar. Mas paramos para pensar. Até onde corre o seu desejo e seu entendimento da palavra de Deus? A Bíblia diz assim, lá em Tiago 17, que Deus que fez o céu e a terra e tudo aqui nela há, não habita em templos feitos por mãos de homem. Deus disse assim também, aonde tiverem 2 ou 3, abrindo a possibilidade, não deveria haver confusão. E aí o que acontece? As pessoas tendem a querer procurar locais para se sentirem com mais a sensibilidade, o prazer, o amor momentâneo. Isso faz parte do ser humano. Mas só que nós talvez estivéssemos um pouco equivocados em algumas coisas e levamos ao extremo. Quando você escuta alguém falando sobre direitos e deveres, nós passamos a não mais respeitar o direito de tantas outras pessoas. É o que vemos com o bolsonarismo. É o que vemos com a ideologia das religiões. Muitas religiões, elas castigam, elas colocam o dedo na ferida daquele que é espírita, daquele que é budista, dizendo sempre a mesma narrativa que durante séculos fez que a Igreja Católica matasse milhões em nome de Deus. Aparentemente, parece que você não é desse século, nem do século XIV, XV, nem XVI, nem XVII. Mas o mal não está no século, está no homem. E tudo que é fanatismo e ideologia leva à percepção de que você é o único correto. Vamos dar o maior exemplo disso? Você na igreja, eu na rua pregando a palavra de Deus. Qual é a diferença? Nenhuma. Porque Deus examina o seu coração. Eu pregar o evangelho na rua é a escolha que eu fiz. Você pregar o evangelho dentro da igreja é a escolha que você fez. Isso é óbvio. Mas, só que existe uma coisa. Tanto aquele que prega na rua pode estar com o coração longe de Deus, como está bem próximo a Deus. Tanto aquele que está dentro do templo
né, aonde deveria estar lhe adorando, pode estar adorando Deus em espírito e verdade, como também pode estar adorando a si mesmo. Qual concepção que eu quero chegar a isso? É o comportamento da ciência humana. Esse é o fato. A tendência do ser humano é sempre buscar para si algo que justifique o valor que ele tem. E o que a igreja ela faz? Geralmente, todas as igrejas, quase todas, pregam o preganismo. O que é preganismo? Bom, eu misturei aqui um tipo de ciência, né? Que é trazer a prosperidade através do evangelho. Dizendo até que para você alcançar uma bênção, você tem que trocar com Deus. E para poder você ser curado, você tem que também fazer um sacrifício ou pagar. Aí lembramos dos 10 leprosos. Todos eles foram curados. Mas só um voltou para agradecer. Esse um, com certeza, alcançou a salvação. Meus irmãos, por que a gente, muitas vezes, acaba acreditando que o nosso sacrifício é algo merecido? Primeiramente, porque foi nos ensinado a ter medo do diabo. Foi nos ensinado a ter medo daquele que está esperando você na esquina. Foi ensinado a você a ter cuidado com aquele que usa roupa branca ou faz uma oferenda, porque ele é uma coisa terrível, é o Satanás. E eu digo uma coisa para você, que te ensinaram um monte de mentira, sem base bíblica. Se você pegar, meu amigo, a Bíblia, você não vai encontrar nenhuma maldição sobre aquele que está em Cristo. Até porque, se Deus permitiu que você viesse à terra, Ele é aquele que te guarda, Ele é aquele que te salva. Por quê? João 15,7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que perdides em meu nome lhe vos será feito. Vou reforçar, João 15,16. Não me escolheste vós a mim, porém eu vos escolhi a vós, e nomei para que deste fruto, a fim de que tudo o que perdides em meu nome, eu lhe vos conceda. O que é esse consentimento? O livro de Gálatas fala do amor de Cristo, fala da luta entre a carne e o Espírito de Deus. O que é o Espírito de Deus? Amor, fraternidade, longabilidade, benignidade, carne, porfia, contenda, sacrifícios, idolatria, ciúmes, dissoluções que destroem nações, destrói tempo, destrói casamentos, destrói tudo. Destrói até a vida financeira. Então, onde está o diabo nisso? Quem é o diabo da situação? A igreja persiste em dizer que é o tranca-rua, é o Zé Perneta, é o Zé Chuleta, é o Zé Pereca, é o Zé Pereré, é o Saci Pererê, é a Cuca, é o Xangô, é o Emolu, é tanto Zé na vida, é tanto não sei o quê, que no final de tudo a pessoa passa a acreditar que o folclore brasileiro, da Pombagira, do Tranca-Rua, né, do Zé Malandro, do Zé Pelintra, todos esses nomes não passam da cultura quando viveram lá e contaram Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e muitos outros autores da nossa cultura. Como isso foi introduzido dentro do candomblé, umbanda, com a perseguição da Igreja Católica. Eu me lembro quando eu tinha lá os meus 10 anos, a minha mãe disse assim para mim:
Se alguém lhe perguntar de que igreja você é, você fala que é católico. Por quê? Porque senão vão zombar, vão querer te cercar até te agredir. Sabe por que ela disse isso? Porque no tempo dos nossos avós, né, dos nossos bisavós, 1910, desde a velha república, desde que quando o Marechal Deodoro proclamou a república, e foi se passando os séculos, é que nós vemos, até porque em 1917, lá em São Paulo, tá, uma cidade que cresceu, foi crescendo, muitos estrangeiros, inclusive escravos, os ricos exploravam. E muitos deles consideravam eles até não pessoas bem, como dizer, não gratas. Eles não tinham gratidão por aquelas pessoas. Crianças trabalhavam, eram escravos. Então, nosso país é um país dos cafezais, dos coronéis, dos grandes latifundiários, das capitanias hereditárias, que durante séculos escravizaram o nosso país. E a Igreja Católica Apostólica Romana, que durante séculos também perseguiu na Europa e queimava vivo pessoas que adoravam qualquer outro tipo de religião, era considerado o diabo. Aqui também houve perseguição. Aqui também houve pessoas que foram mortas por serem acusadas de estarem praticando feitiçaria. Inclusive, lugares não muito longínquos aqui do nosso país, que muitos fingem que nunca aconteceu, mas aconteceu, de pessoas serem queimadas com brasa de fogo na mão, nos pés, né? Pessoas sendo torturadas por estar adorando um demônio. E nós que usamos a palavra, e a Bíblia diz que não é pela força e nem pela violência, hoje o que você vê nas igrejas, a ideologia política, é violência, é perseguição, da mesma maneira, não acabou, até que o nosso país ainda é um país racista. Outro dia eu entrei numa loja, a esposa dava um sacolão, era uma loja que a moça disse que ali talvez teria para colocar crédito. Mas eu entrei, a dona mandou a outra vir atrás de mim, para ver o que eu queria. Assim, naquele desespero, eu senti que quando eu voltei, a dona me olhou de lado. Virou, não falou nada, porque ela achou eu muito sério, minha postura, mas eu senti que aqui ainda persiste. E não adianta dizer que não existe, que existe sim. Até porque eu já fui alvo disso até dentro das igrejas. Por namorar uma pessoa de cor clara e a pessoa que é frente de oração dizer que Deus até nessa hora coloca preto com preto separado longe de branco. Meus irmãos, mas isso tudo acontece por causa da formação familiar, que não é de agora. Então, quando você vê a falta de amor, o tema é esse. Eu não fugi do tema, porque uma coisa puxa a outra. Quando Jesus disse que não há uma maldição sobre aquele, eu vos afirmo, o que Deus quer conosco. Prestem bem atenção em João 15,16, como eu disse, né? Que nos salvou e nos chamou, mas aí eu vou falar uma coisa. 2 Timóteo 9, que nos chamou com uma santa vocação, não segundo as obras dos homens, mas segundo a sua vontade. Qual era a vontade de Cristo? Que amássemos a todos. Quando chegaram os sumos sacerdotes, levitas, né, com aqueles vestidos deles preciosos, caríssimos, porque o
templo de Jerusalém era muito rico, porque eles faziam que aquela 10ª parte de cada trigo que dava, eles davam para os campistas venderem. E aí era muito ouro, adquiriram muita riqueza através das doações. Aí chega um bitolado da mente, né? Um parente meu que não tem conhecimento bíblico e fala sobre Mesedeque. Ele nem sabe a história de Mesedeque. Não sabe, mas totalmente perdido, ele utiliza isso. Por quê? Porque ele foi, segundo alguns pastores que dizem, foi Deus. Não, ele foi primeiro sacerdote. Não, primeiro ofertante. Cada um fala uma coisa. Mas, na verdade, o que eles não entendem é que o começo é diferente do fim. E que Deus é a alfa e ômega. E Moisés é o fim da lei para todo aquele que crê. Nós não estamos na lei de Mesedeque. Nós não estamos debaixo de Mesedeque. Nós não fazemos conforme Mesedeque, um sacerdote da época. Não um profeta, um sacerdote. E aí, Deus fez várias alianças. E nesse decorrer, veio Moisés e recebeu a tauba. Por quê? A nova lei. Porque o povo estava adorando a um Deus de Baal. Como hoje estão adorando nas igrejas, como tem um pastor aí de São Paulo, líder das Assembleias de Deus, que tem lá o seu rosto e a sua esposa, como todo mundo hoje está fazendo, botando retrato para ser adorado. E a Bíblia diz que nós não podemos adorar imagem, escultura feita por mão de homem. É a Bíblia que diz, não sou eu. Eu não sei que Bíblia é essa que eles estão lendo, o que vocês estão lendo, eu não entendo. Eu queria entender. Por quê? Devemos adorar a Deus em espírito e verdade pela fé. Nem adorar a imagem dele, quanto mais a do homem. Se nós não adoramos a imagem de Cristo, por que devemos adorar a imagem do homem? Não é verdade? E hoje esses homens estão ungindo homens que são milicianos, talvez ainda bandidos, para entrarem na política para benefício próprio, para virarem assessores e ganhar muito dinheiro. Só que tem uma coisa, meu amado. Você que faz parte desse trio vital religioso, lhe digo uma coisa: você está largando a salvação, trocando por pouco tempo. Porque aquele que corre atrás da riqueza, né, que cá está status, é enganado, não fica rico e ainda pode perder a salvação. Sabe por que eu estou falando que pode? Porque eu não posso dizer, como teve um irmão aí dizendo para minha esposa, né, que quando eu morresse ou até ela, a gente ia para o inferno. É assim que eles fazem. Mas ele engole um elefante e com um mosquito. Sabe por quê? Porque ele aceitou uma pessoa que foi divorciada 3 vezes. Divorciou uma, casou com outra, divorciou de novo, casou de novo. E possivelmente ainda deve estar naquela situação. E ele aceitou. E ele não fala nada. Por quê? Por causa do status da pessoa. Mas eu, quando prego o evangelho, eu não prego status. Eu não prego riqueza. Aí falando do amor. O amor tudo suporta. Porque muitas pessoas hoje não suportam pobre. Porque muitas pessoas não suportam uns aos outros. Sabe por quê? Vou lhe dizer. Porque hoje as igrejas, elas pregam um Jesus 007. Um Jesus milionário que não tem respaldo bíblico.
e ainda levanta demônios intermináveis que não vão acabar nunca, enquanto Jesus nunca pregou sobre o diabo. E nem disse para que nós amaldiçoar nem o diabo, nem o nosso próprio, prevaricando-se da palavra de Deus e tornando ele Deus na terra. Porque quando você assume um evangelho que a Bíblia não fala, porque onde está Tranca-Rua, está em Chucaveira, eu quero que um pastor dessa mídia aí me mostre aonde está esses demônios intermináveis. Até porque da parte de Jó não foi o diabo. Em nenhuma parte da Bíblia o diabo fez algo porque ele quis. Foi ordem de Deus, até com Saul, como qualquer um. João Batista não morreu porque foi o diabo. Sabe por quê? Sabe quem é o diabo? É você, meu. Meu ouvinte. Diabo é aquela pessoa que talvez esteja do teu lado. Pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser sua mãe, pode ser sua avó, pode ser o irmão da igreja, pode ser o pastor, pode ser o teu patrão, pode ser o teu colega, pode ser o cara da oficina, pode ser o cara da loja, pode ser qualquer outra pessoa, mas não está te esperando esquina. Isso é bobagem, fantasia que eu, na minha inocência, já acreditei. É até aquele que diz assim: Senhor, toma posse, Deus quer. Quanta arrogância! Quanta arrogância! Quem somos nós para exigir algo de Deus? Meus irmãos, dê graças a Deus pela sua salvação da sua alma. Porque a única coisa válida foi o que Jesus fez na cruz. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14. A seda das ordenanças, que era contrária às suas ordenanças, foi retirada do meio de nós e cravada na cruz. E ele tomou a chave do inferno, a qual ele nunca teve autoridade total, e agora ele ordena e manda nos demônios para vir atingir e trazer pragas na terra. Mas como? De que modo? O diabo se aproxima daquele que comete pecado. A única maneira do diabo atuar na tua vida, meu irmão, porque tem gente que diz: mas o cara caiu porque fizeram uma macumba para pombar. Besteira! Mentira! 15 anos de espiritismo. Eu nunca vi tanta palhaçada no meio do povo que se diz assembleano, pentecostal. É muita criancice, é muita da palhaçada, e tu não vê nada, a não ser circo. Palhaçada atrás de palhaçada, palhaçada atrás de palhaçada. Poucos são os que têm Espírito de Deus lá. Tem homens e assembleias de Deus, pentecostais, que ensinam a verdade. Mas eles não estão nesse meio. Eles não permitem que uma pessoa cheia de mão de sangue, miliciano, vá com o púlpito pregar. Não, ele não permite isso de maneira alguma. Por quê? Porque ele tem o temor do Senhor. Mas esses homens aí, eu fui numa convenção há muitos anos, lá, mais de 20 anos, para entregar uma revelação. Quando eu contei a revelação, irmão, bota isso no YouTube, prega na rua, mas isso aqui, meu irmão, é o diabo que manda. Ele falou isso para mim. É o diabo que manda aqui. Eles não vão deixar você falar nada disso. E é verdade mesmo. É verdade mesmo. Então nós temos que ter a consciência que Deus não quer o seu coração. Ele quer que você pratique o amor. Deus não quer o seu dinheiro, o seu carro para tu ficar curado. Isso é tudo para eles. Entenda, meu amigo, bota uma coisa na sua cabeça.
O império do inferno foi aniquilado. A Bíblia diz: tudo que acontece está na tua carne. Então você pega uma mulher, ela lhe dá mole, tenta lhe seduzir, você acaba caindo, vai pro hotel, se deitou, e depois você fala na cara de pau que foi macumba. Ah, pelo amor de Deus, cara. Macumba não tem poder para nada. Respeitando quem são os espíritas para fazer essa palhaçada. Até porque existem pessoas que são espíritas, mas respeitam a religião de todo mundo. E Jesus não veio para botar uma corda no pescoço e botar a culpa. Porque tem gente que diz assim: mete malho no espiritista. Mas ela vai para a igreja para ficar curada, mas se deita com mulher, se deita com homem. Diz você, sai daqui, cobiça. Isso não tem nada a ver, né? Porque o diabo sempre está lá. O diabo nunca está na carne dele. É a tua carne. Eu posso dar lugar ao diabo. Hoje mesmo eu posso acabar esse vídeo, acontecer alguma coisa e eu sair de si, porque a carne, ela é má. Ela não se converte. Bota na tua cabeça, meu amigo. Por que que as pessoas ficam olhando e observando o que você faz? Porque são cobiciosas. E dentro de igreja tá cheio de gente com cobiça, porque o pastor não ensina. E você já vem de uma geração preconceituosa, maligna, má, que fala mal, que são agressivos com mulheres. Mulher que é agressiva com a própria mulher. Eu já vi mulher dizendo: tem que dar nela mesmo, eu não sei o que, entendeu? E é isso que acontece na nossa sociedade machista, que ainda tem, sim, trabalho em segurança, não tem vergonha de dizer, no shopping. Meu irmão, quando entrava uma pessoa de cor, eles falavam aquele negro. Não, depois falava roupa. Quando entra um branco, e quando falava, que é difícil, quando falava, eles falavam aquela pessoa. Oh, e o próprio negro falando: ah, não tem isso não. Que não tem o quê, rapaz? Para de palhaçada. Eu já entrei em clubes aí, ó, fazendo segurança, clubes caros, de gringo, alemão, detestavam o negro. Vem com essa conversa, lá em Copacabana tem prédio que até hoje, se você for negro, eles implicam com você. Então não mente. E você, que é da Baixada Fluminense, que deveria prestar atenção na palavra de Deus e nisso que se prega, ainda vai, chamado, você ainda se mistura com aquele bando de como dizer, de manada de porcos, que vai para lá para fazer motociata, passeata, aquela bagunça, e acha que Deus está naquele meio, pedindo para soltar uma pessoa que foi condenada pela justiça, que a polícia achou vestígios, não só concluiu o inquérito, tudo ainda ficam xingando o Alexandre de Moraes, falando de coisas terríveis, até do Flávio Dino. Mas engraçado, o Flávio Dino, parabéns, quer acabar com um monte de privilégio aí de juiz, salários altíssimos, né, auxílios, cortar tudo isso. Mas vocês gostam daquele que quer, né? Porque aquele, que eu não vou citar o nome, que se descrente, está lá, não sei porquê, né? Aquele não, tem que ter privilégio, tem que ter. E aí vocês não aplaudem. Sabe por quê? Porque vocês são cegos. Vocês foram hipnotizados por Satanás. E quem é Satanás? São esses homens que representam as igrejas. Não são todas, mas a grande maioria se arrastando multidão, manada de porcos,
esse pastor que foi achado com 400 mil, foi eleito aqui do Rio de Janeiro, acho que é deputado federal, eu esqueci o nome dele. Que coisa vergonhosa, as coisas terríveis que ele fala. Não respeita magistrado, não respeita presidente, é uma falta de respeito. Aquilo nunca foi pastor, aquilo é um lobo, devorador de carne. Mas o fim está chegando. Eu tive uma revelação semana passada que um líder africano dizia assim: vamos unir toda a África e o Oriente para invadir Israel agora, com 1 milhão de homens. Era o que ele falava. Ele estava num palanque, o palanque estava grande, e ele e a multidão se unindo contra Israel. Sabe por que isso está acontecendo? Porque nós estamos no tempo do fim. E pastor aí orando pelas bombas, matar libaneses. Olha só, chamando Benjamin Netanyahu, um homem de Deus, um homem que rejeita Jesus Cristo, um homem que diz que Jesus Cristo foi o diabo. Que Bíblia é essa que você está lendo, seu hipócrita do diabo? Profeta mentiroso. Este homem não é homem de Deus. Aqueles homens não representam, porque são homens com a mão cheia de sangue. Nem Davi podia abrir mais a porta do templo, porque ele tinha a mão cheia de sangue. E você vem dizer que isso é homem de Deus? Ah, meu amigo, aprenda com a palavra e a sujeição, porque enquanto o povo passa fome e você fica no conforto da sua casa, olhe para ti mesmo, alma, porque Jesus está voltando. E que Deus abençoe vocês com a palavra de Deus, porque o amor, o verdadeiro amor, é o amor de Jesus Cristo.